Olá, amados amigos e irmãos, prisioneiros de Cristo e herdeiros da promessa. É com grande alegria que dedico meu tempo em proclamar o Evangelho do Senhor. Senhor Deus e querido Pai, reunidos, Senhor, para adorar e glorificar o Teu nome. Deus dos céus, pequeninos somos diante de Ti, mas grandes diante de nossos inimigos e adversários. Ó Deus, abra a porta do átrio, Senhor. Conduza-nos ao Santo do Santo. Pai querido, Deus de Israel, purifica-nos e guarda-nos da precipitação de nossas vontades, como também os nossos pés, as nossas mãos. Ó Deus, envia anjo de fogo aqui, e que eles desçam com brasas de fogo nas mãos, e comece a esparramar essas brasas entre nós, e que a Tua mensagem chegue aos ouvidos de nossos amigos e irmãos em Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos prisioneiros e herdeiros da promessa, uma corrupção pairava-se no ar, um período de poder. O adversário, Satanás e seus demônios atuavam consequentemente na trajetória dos amados israelitas nos tempos de Juízes. Não é difícil de compreender a atual Palestina. Queridos, historiadores indicam que por volta do ano 1200 a.C., organizações tecnicamente avançadas fundaram várias cidades como Asdod, Ascalon, Ecrom, Gazas e Gade. Amigos e irmãos, prisioneiros e herdeiros da promessa. Os filisteus. Os filisteus foram uma etnia, um povo bárbaro, guerreiros e valente. Amados, as escrituras nos revelam que houve um período de triste início da carreira do primeiro rei de Israel. O povo almejava um representante nacional, um líder para presidenciar os efeitos internos e externos, territorial, judiciário, legislativo e executivo. O povo não acreditava mais no poder vindo do alto. Estava precisando de um representante. Assim é o início da democracia, a voz do povo. Deus não interferiu, apenas enviou o amado Samuel, o profeta consagrado para a realização da nomeação e unção sobre a cabeça do escolhido. Mas a história diz que Saul morreu em combate. Assim entendemos a situação do bravo rei Saul. Mesmo em vantagem espiritual, não acreditava em si mesmo. Não é difícil de entender isso, querido. Deus permitiu que os filisteus aniquilassem a família corrupta de Eli. Até quando continuaria um homem como Eli? Um homem sincero, dedicado e temente aos olhos de Deus e aos dos homens, sacerdote do santuário de Deus e da linhagem de Arão, da tribo de Benjamim. Samuel foi criado e ungido, entendendo e aprendendo a ouvir a voz do poderoso Deus de Israel. Um sacerdote levantado dentre os filhos de Eli, criado na casa de Eli. Queridos, amigos, prisioneiros de Cristo, Eli não conseguiu o que muitos da atualidade não conseguem: a conquista de sua própria família ao reino de Deus. Mas sabemos que um dia, entre meio aos corruptos, sempre um anjo do Senhor protegerá os escolhidos. Os filhos de Eli entristeceu o coração de Deus. Queridos, marcas, sinais e sintomas prepara a nossa geração futura. O Ofni e Finéias, homens que atuavam em serviço no tabernáculo. Os relatos sagrados informam que eles não tinham nenhuma consideração ao Deus de Israel. Refletem todos. Samuel, criado diferenciado no meio dessa família, ele buscou conhecer o Deus verdadeiramente. Amados, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que em 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, que o pecado de Ofni e Finéias era muito sério aos olhos de Deus. Amados, amigos e irmãos prisioneiros de Cristo e herdeiros da promessa, refletindo,
Percebemos a falta do conceito padronizado da constituição facultativa do elevado nível sacerdotal. Eli não tinha o controle mais em relação aos seus filhos. Imagina as funções, o trabalho interno, os utensílios sagrados. Ele mostrou fraco em educação, tolerando-os. Será como Samuel foi diferente? Será porque foi consagrado? Ou porque Deus precisava mostrar que a situação de sua mãe, Ana, precisava de uma resposta para hoje? Perversidade, barbaridade, crueldade, impiedade são atrocidades que chegaram ao conhecimento dos responsáveis conselheiros sacerdotais. Queridos, Deus ainda julga os que são perversos e não se arrepende. Assim também abençoa o justo e o eleva em altares diferenciados. Os filisteus predominaram durante esse período. Um período de contínuo combate, vitórias e vitória. Um povo rebelde, usurpadores, levaram imagens de Deus pagã para a batalha. Amados, um filho do cão com a pomba gira dentre os israelitas invejaram os filisteus. Fizeram o mesmo que os filisteus fizeram. Trataram o símbolo sagrado como um amuleto e tentaram manipular a presença divina em benefício próprio. Pensaram que se a arca da aliança estivesse com eles, então a presença a favor de Deus na batalha os acompanharia. Amados, existem milhões de seres humanos em declínio. Existem homens e mulheres com planos fracassados, dívidas impagáveis, cartão dos limites, rendas insuficientes, planos frustrados. Amados, o mais triste é entendermos, é sabermos que existem amigos, irmãos longe dos desígnios de Deus. Jesus nos deu o Espírito Santo. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, a palavra revelada é assim: eis que vos dou o poder para pisardes em serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos causará mal algum. Queridos, Saul sofria uma síndrome, o medo. O fato de não submeter aos desígnios de Deus e à voz dos profetas. Ele se tornou um desconfiado, um orgulhoso em achar soberano ao trono. Foi caracterizado o poder da serpente e o poder do escorpião. Os demônios, o demônio de encantamento. Ele foi encantado pela sua própria glória. Assumiu os efeitos do poder do escorpião e serpente, estabeleceu e gerou um desespero, gerou o seu triste fim, o suicídio. Foi a aniquilação do poder do escorpião. O desespero naquele momento. Ele olhou para um lado e para o outro, só não olhou para cima, de onde vem a resposta, a ajuda, o Deus misericordioso. Ó, queridos amigos, prisioneiros e herdeiros da promessa, confia no Senhor, deixa Ele conduzi-lo. Tenha felicidade, segurança nos caminhos do Pai. Atente para João 5,39. Amados, que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja com todos. Ó geração da tribo de Judá. Amém. E graças a Deus.